Tenho duas perguntas para você. Primeira, você sabia que Isaac, filho de Abraão, foi extremamente rico? Segunda, você sabia que os segredos da prosperidade de Isaac estão descritos na Bíblia Sagrada? Partindo dessas perguntas, saiba que aqui irei apresentar um estudo bíblico-financeiro sobre a história de Isaac. Faço isso pois a vida de Isaac revela diversas lições financeiras que, se aprendidas e praticadas, mudarão por completo o rumo da sua vida financeira. Então, continue comigo e descubra quais são os 7 segredos da prosperidade de Isaac. Mas, quem foi Isaac? Isaac foi o filho prometido por Deus a Abraão e a Sara quando eles já tinham passado dos 90 anos. Diante dessa promessa, Abraão e Sara riram, imaginando como poderiam ser pais em tal idade. Curioso que, com o nascimento do menino, Sara novamente riu, mas agora reconhecendo que Deus havia dado um motivo de riso. Mas o motivo de riso, Isaac, foi pivô de uma grande provação, pois Deus ordenou que seu pai o sacrificasse ainda novo. Mas quando Abraão estava prestes a sacrificá-lo, um anjo o impediu, dizendo que isso tinha sido para provar a sua fé. Isaac viveu, cresceu e aos 40 anos se casou com Rebeca, que era também estéril, assim como sua mãe Sara. Porém, Isaac orou e Deus os abençoou com gêmeos, Esaú e Jacó. Após esses acontecimentos, houve um período de fome. Isaac se mudou para a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Neste tempo, Deus prometeu que o abençoaria se ele permanecesse naquela terra. Isaac permaneceu e a bênção do Senhor veio sobre ele, tanto que em apenas um ano suas plantações resultaram numa colheita 100 vezes maior. Isaac teve muitas ovelhas, cabras e gado. Também teve diversos empregados, plantações e empreendimentos em poços para extração de água. Mas a prosperidade de Isaac gerou inveja nos filisteus, que acabaram destruindo seus poços. Assim, ele se mudou e foi morar no Vale de Gerar, onde continuou prosperando em seu empreendimento de abrir poços. Em resumo, Isaac foi extremamente próspero, tão próspero que gerou inveja nos filisteus. Tão próspero que o rei Abimeleque temeu sua riqueza, tão próspero que dele surgiram importantes nações e povos. Sendo assim, a partir de agora, veremos os 7 segredos da prosperidade de Isaac. Mas antes, uma observação. Como a própria Bíblia diz, todos pecaram. Logo, Isaac também pecou, mas seus erros não apagam ou invalidam seus acertos. É por isso que neste vídeo vamos nos concentrar nas virtudes de Isaac, para delas tirarmos lições para as nossas vidas. Dito isso, vamos agora aos segredos da sua prosperidade. Vamos agora aos segredos da prosperidade de Isaac. Primeiro segredo da prosperidade de Isaac: trabalho. Ao longo da narrativa bíblica, sempre vemos Isaac trabalhando, ora plantando, ora cavando poços, ora criando ovelhas e gado. Mas lembre-se de algo: Isaac foi o filho único de Abraão, e Abraão era extremamente rico. Confira comigo Gênesis 13, versículo 2. Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Sendo filho único do riquíssimo Abraão, Isaac herdou uma grande herança, tão grande que não era necessário que ele continuasse trabalhando tanto. Imagine-se recebendo uma herança de, por exemplo, 800 milhões. Com uma quantia dessa, você não precisaria trabalhar jamais. Os relatos bíblicos nos fazem pensar que algo parecido aconteceu com Isaac. Ou seja, que ele recebeu uma herança tão grande que não era preciso que ele trabalhasse para viver. Mas, como vemos, Isaac não parou de trabalhar. Ele continuou cavando poços, ele continuou plantando, ele continuou criando animais. Ao ver isso, me lembro de tantos que sonham ganhar na loteria para nunca mais terem que trabalhar. Lembro que muitos trabalham sonhando com suas aposentadorias. Lembro até mesmo daqueles que nem mesmo trabalham por preguiça, por não gostarem ou por qualquer outro motivo que não seja verdadeiramente justificável. É preciso dizer que Deus ordenou que venhamos trabalhar. É preciso dizer que foi Ele mesmo quem criou o trabalho. E mais, é preciso dizer que até mesmo o Criador trabalha. Diante dessas verdades,
é necessário olharmos para o trabalho sob uma nova perspectiva. Quando estamos trabalhando, estamos construindo para um mundo melhor. Médicos estão salvando vidas, agricultores produzindo alimento para a população, professores permitindo que tenhamos bons profissionais no futuro. Percebe como o meu e o seu trabalho podem gerar valor no mundo? Percebe que quando trabalhamos, nosso caráter e habilidades são moldados? Percebe que estamos contribuindo para um mundo melhor? Trabalho. Este é o primeiro segredo do sucesso de Isaac. Ele era trabalhador, mesmo que não precisasse ser. E nós, se queremos uma vida mais próspera, também devemos ser. E aqui faço um adendo. Se você quer saber mais sobre a riqueza de Abraão, pai de Isaac, confira o vídeo que eu vou deixar na descrição, onde falo sobre a prosperidade de Abraão. Dito isso, vamos agora ao segundo segredo da prosperidade de Isaac, e é sabedoria profissional. No livro de Provérbios, vemos que em todo trabalho há proveito. Isso significa que, mesmo que sua empresa não esteja bem, ou que a sua profissão ou ramo de atuação esteja em crise, se você trabalha, algum proveito há. Isso é fato, mas existe outro fato relevante. O proveito do trabalho feito com sabedoria é muito maior. Isaac foi sábio em seu trabalho. Um exemplo disso pode ser visto no empreendimento dos poços que ele tinha. Confira comigo Gênesis 26, 17 e 18, parte A. Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerá e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Antes de Isaac, quem cavava poços era seu pai. Isaac observou como Abraão trabalhava. Não só isso, ele percebeu como esse negócio era lucrativo e gerava valor para a sociedade, ainda mais numa terra seca. Consegue perceber a sabedoria profissional de Isaac? Ele aprendeu uma profissão com seu pai, viu que ela era uma ótima profissão e se dedicou a fazê-la da melhor forma possível. Infelizmente, nem todos possuem a boa percepção profissional de Isaac. Nem todos conseguem notar quais são as boas e más carreiras e profissões. É triste, mas diversas pessoas atualmente estão dedicando suas vidas em negócios e profissões que estão fadadas à extinção ou que não trarão os resultados desejados. Sendo mais claro, pense na quantidade de negócios e profissões que eram extremamente lucrativas no passado e que hoje já não são. Profissões que reduziram a demanda por profissionais ou mesmo que nem existem mais. Vendedor de enciclopédia, técnico de conserto eletrônicos, leitor de medidores. Se queremos ter uma boa vida financeira, precisamos ser sábios profissionalmente. Sábios para percebermos quais profissões mais agregam valor em nossa sociedade atual. Se você está escolhendo sua profissão agora, pense bem. Não se engane com aquela conversa de que basta fazer o que você ama que as coisas vão dar certo. Isso é mentira e egoísmo. Mentira, pois muitos passam a vida toda fazendo o que gostam e mesmo assim passam necessidade. Egoísmo, porque além de fazer aquilo que você gosta, você também tem que pensar nos outros, na sociedade, no que gera valor ao mundo. Afinal, nosso trabalho não é só para trazer satisfação pessoal, ele é para gerar valor a quem nos cerca. Agora, se você está numa profissão que não vale mais a pena, considere mudar de ramo. Salvo raras exceções, nunca é tarde para mudar. Eu mesmo tenho um amigo que se tornou engenheiro com 45 anos. Meu pai também se formou em Direito e foi advogar depois dos 40. Já outros abriram negócios lucrativos depois dos 65 anos, quando já tinham se aposentado. Enfim, seja como Isaac, tenha sabedoria profissional. Terceiro segredo para a prosperidade de Isaac: obediência. Ao ler as Escrituras, é fácil ver como a prosperidade pode ser resultado de uma vida de obediência ao Senhor. Tanto que o salmista, dizendo que nunca viu um justo passando necessidade, tanto que, quando a nação de Israel desobedecia enfaticamente aos preceitos divinos, o povo passava por problemas financeiros. Tanto que o próprio Jesus disse que são felizes os que observam a palavra de Deus. Mas atenção! Não estou dizendo que você deve obedecer para prosperar. Também não estou dizendo que quem não é próspero é porque não obedece ou está em pecado.
Estou simplesmente dizendo que a obediência ao Senhor é algo que nos aproxima da prosperidade financeira. A narrativa bíblica nos faz acreditar que Isaac foi extremamente obediente a Deus e a seus pais. Vejamos o porquê. Alguns estudiosos dizem que Isaac tinha aproximadamente 25 anos quando estava sendo levado por seu pai para ser sacrificado. Já Abraão, nessa época, tinha mais de 100 anos. E como você bem sabe, Isaac só não foi sacrificado porque um anjo impediu momentos antes do sacrifício. Isso me faz imaginar que Isaac obedeceu a ordem de Abraão para ser sacrificado. Afinal, ele era fisicamente forte o suficiente para resistir qualquer ataque de seu pai. Também nota a obediência de Isaac quando Deus ordena a sua permanência na cidade de Gerar, mesmo diante da fome que assolava aquele lugar. Confira comigo Gênesis 26, 2 e 3 e versículo 6. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Assim, Isaac ficou morando em Gerar. Neste episódio, vemos claramente como a obediência pode levar à prosperidade na fala do Senhor, que diz: Fique onde eu te mostrar e eu te abençoarei. Vale também notarmos que Deus pode nos pedir coisas aparentemente ilógicas, assim como foi com Isaac. No tempo da fome, todos estavam indo para o Egito, que provavelmente era o lugar mais preparado para suportar um tempo de fome. Mas Deus disse: não vá para o Egito. Talvez Deus tenha te dito para fazer algo aparentemente ilógico e você tem relutado em fazer. Mas eu te encorajo, obedeça, faça o que Ele pede. Ele sabe como ninguém o que é melhor para você. Seja obediente como Isaac foi. Quarto segredo para a prosperidade de Isaac: pacífico. Isaac foi pacífico mesmo estando próximo a inúmeros conflitos. Vejamos. Quando Isaac estava prestes a ser sacrificado por seu pai, não vemos relatos dele se levantando contra Abraão. Quando ele se mudou para a terra dos filisteus e prosperou tanto que gerou medo em Abimeleque, ao invés dele se levantar contra o rei, ele se mudou da cidade. Quando os filisteus, por inveja da sua prosperidade, destruíram os poços que ele cavou, ele foi diplomático e não foi à guerra contra eles, mesmo tendo força para isso. Se queremos ser prósperos, é importante sermos pacificadores como Isaac foi. Afinal, como o próprio Jesus disse no Sermão do Monte: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isaac foi um pacificador, e isso o livrou de muitos conflitos que tirariam a sua paz e o afastariam de uma vida próspera. Quinto segredo da prosperidade de Isaac: persistência. Além de ser trabalhador, sábio, obediente e pacificador, Isaac foi persistente em seus propósitos. Entenda, quando ele estava morando na cidade de Gerar, seus vizinhos, os filisteus, destruíram todos os seus poços. Como Isaac era poderoso para revidar o ataque, isso gerou tensão naquele lugar. Todavia, para evitar maiores conflitos, o rei Abimeleque pediu que ele se mudasse dali. Isaac se mudou e novamente voltou a cavar poços. Achando água em novos poços, novamente os filisteus criaram problemas. Agora, alegando que os poços encontrados pertenciam a eles. Isaac não entra em discussões e cava novos poços, até encontrar um que não gerasse conflito. Confira comigo Gênesis 26, versículo 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Lendo isso, fico imaginando como essa situação era desanimadora. Imagine, depois de muito trabalho, você consegue um bom resultado. Aí, vem alguém e fala que esse resultado não é seu. Exemplo, imagine que você se preparou durante anos por uma oportunidade em sua empresa. Agora, você está preparado, surge a oportunidade. Mas daí vem outra pessoa sem o menor preparo e acaba ficando com ela. Diante das dificuldades, a lição que Isaac passa é que não devemos desistir nos primeiros problemas. É claro que falar é fácil e fazer nem tanto, mas
Olhe para a história, não só de Isaac, olhe para a história dos diversos personagens bíblicos. Olhe até mesmo para a história da humanidade. Você conhece uma pessoa próspera que não era persistente? Eu não conheço. Sexto segredo da prosperidade de Isaac: ele esteve com Deus. Existem vários fatores que podem gerar prosperidade financeira: sabedoria, planejamento, herança e até mesmo a sorte, em raríssimos casos, evidentemente. Mas um dos fatores que mais me fascinam é a simples e poderosa presença de Deus. Explicarei. Naquele tempo, Isaac prosperava inexplicavelmente, mesmo em meio à fome que assolava a terra, mesmo sofrendo ataque dos filisteus em seus poços, até mesmo tendo que se mudar diversas vezes para evitar conflitos. Diante dessa prosperidade assombrosa, Abimeleque reconheceu que Deus estava com Isaac. Confira em Gênesis 26:28. Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. Mas note algo: o reconhecimento da presença de Deus não era surpresa para Isaac, visto que o Senhor já tinha dito que estaria com ele e que essa presença o abençoaria. Isso está em Gênesis 26:24. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Sim, a presença de Deus pode gerar prosperidade financeira. São inúmeros os exemplos bíblicos que mostram isto. Lembra do quanto a casa de Obed-Edom foi abençoada por receber a Arca da Aliança? Arca essa que representa a presença de Deus? A Bíblia diz que o Senhor abençoou sua família e tudo o que ele possuía por causa da Arca de Deus. E quanto ao filho de Isaac, Jacó sabia que a presença do Senhor a abençoava. Tanto que ele fez um voto ao Senhor dizendo que se ele fosse com ele, o guardando, dando alimento, vestes e paz, o Senhor seria seu Deus e ele daria dízimo de tudo. Assim como Obed-Edom e Jacó, Davi também foi abençoado pela presença de Deus, que o fez assumir o trono de Israel. Logo, se queremos uma vida mais próspera, um bom caminho é buscarmos a presença de Deus. Mas é claro que não devemos buscá-la para sermos abençoados. Devemos buscá-la por amor a Deus. Assim, como consequência, seremos abençoados. Sétimo e último segredo da prosperidade de Isaac: Isaac tinha sonhos. Penso que Isaac foi um dos grandes sonhadores da Bíblia. Tem muitos motivos para pensar assim. Afinal, até mesmo seu nascimento foi resultado do sonho de Deus, que já dizia que da sua família muitas nações seriam geradas. Com esse sonho em mente, Isaac ousou sonhar. Mesmo já tendo muito, ele continuou sonhando e trabalhando por seus sonhos. O que fica claro quando vemos a sua reação ao encontrar um poço livre de problemas. Veja, isso está em Gênesis 26:22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Quando vejo Isaac dizendo: Agora prosperaremos na terra, primeiramente fico a pensar: como assim agora prosperaremos? Afinal, Isaac já era próspero. Mas depois lembro que Isaac tinha sonhos. E não qualquer sonho, mas sim os sonhos de Deus. Os sonhos de que dele sairiam muitas nações. Assim como Isaac, você também precisa ser um sonhador. Independente da sua idade ou condição social, você precisa ter em mente os sonhos que Deus te deu. Deus é o maior sonhador que existe. E nós, como sua imagem e semelhança, também nascemos para sonhar. É claro que nosso maior sonho deve ser uma eternidade ao lado do Pai na nova Jerusalém Celestial. Mas não se engane, Deus também nos dá sonhos para o tempo que vivemos nessa terra. Foi assim com todo homem de fé descrito na Bíblia, e será assim com você. Mas preste atenção, nossos sonhos nos fazem caminhar e evoluir. Todavia, eles não devem ser como condições para a nossa felicidade. Falo isso pois muitos, enquanto não realizam seus sonhos, vivem infelizes. Lembro que nossa felicidade não deve ser o ponto de chegada dos nossos sonhos. Pelo contrário, nossa felicidade deve ser o caminho para a realização dos nossos sonhos. Até porque Deus deve ser a nossa alegria, pois tudo que realmente precisamos está nele.
Estão aí, estes são os 7 segredos da prosperidade de Isaac. Vale dizer que o legado deixado por Isaac é extraordinário e as lições que a sua vida apresenta são poderosas para mudar por completo o rumo de suas finanças. Por isso, sugiro que anote cada uma dessas lições e analise o que você precisa mudar. Afinal, esse conhecimento só terá valor se for praticado. Assim, eu te encorajo a refletir sobre cada ponto descrito, colocando no papel o que você precisa melhorar. Para te ajudar nisso, segue novamente os 7 segredos da prosperidade de Isaac. Primeiro segredo, trabalho. Segundo, sabedoria profissional. Terceiro, obediência. Quarto, pacífico. Quinto, persistente. Sexto, esteve com Deus. Sétimo, tinha sonhos. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e também ative o sino das notificações. Se ficou alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário abaixo. Se deseja ter uma vida financeira mais próspera, assista a apresentação gratuita onde mostro as 3 atitudes para conquistar a independência financeira. É só acessar o primeiro link que está na descrição. No mais, forte abraço, fique com Deus e até a próxima!